Nós vimos em aulas passadas que pressão é força sobre área. Eu havia dito aos senhores que isso aqui é maravilhoso quando você estiver trabalhando com sólidos. Então, quando você trabalha com sólidos, você pode pensar assim, você pode aplicar essa fórmula tranquilamente. Só que agora nós queremos saber, os senhores, como é que se calcula a pressão em líquidos. Digamos que você tivesse um recipiente contendo um líquido até uma determinada profundidade H e que houvesse lá no fundo desse líquido um ponto qualquer chamado ponto A. Eu gostaria de saber qual é a pressão do ponto A. Eu poderia dizer que essa pressão do ponto A é força sobre área. Mas observe você que quem está fazendo força aqui é o próprio líquido contido no recipiente. E a força que ele faz lá naquele fundo é o seu próprio peso. Então essa pressão seria o peso dividido pela área. Observe que peso é P maiúsculo, pressão é P minúsculo. Então essa pressão seria massa vezes gravidade dividido por área. Mas nós sabemos que massa também pode ser massa específica vezes volume. Então isso aí seria massa específica vezes volume vezes gravidade dividido por área. Mas, meus senhores, isso aqui é um tronco de cilindro. O volume de um tronco de cilindro ele pode ser dado por área da base vezes altura. Então, essa pressão seria densidade vezes área da base, vezes altura, vezes gravidade, dividido por área da base. Se você cortar a área de cima com a área de baixo, sobra que a pressão naquele ponto A é dada por μGH. Esse é o chamado princípio de Stevin. Para calcular a pressão provocada por uma coluna de líquido, nós usamos então que a pressão é dada por μGH. Massa específica do líquido vezes gravidade vezes a altura da coluna de líquido acima do ponto considerado. Gente, cuidado. Isso aqui é maravilhoso para sólido, isso aqui é perfeito para líquido, mas não troca não. Se você trocar, vira uma caca fenomenal. Então, olha só, do que é que depende a pressão de um líquido? Ela vai depender da densidade, ou seja, da natureza que esse líquido tem, vai depender da gravidade no local onde você se encontra e vai depender da altura da coluna de líquido acima do ponto considerado. E mais nada. Se alguém falar para você que a pressão provocada por um líquido depende do peso do líquido, isso é falso. Depende da área do fundo do recipiente, e isso é falso também. Não se deixe enganar. Cuidado. Por exemplo, nós temos o chamado paradoxo hidrostático. Ô, gente, o que é um paradoxo? É algo que engana pela aparência. Paradoxo é uma coisa que aparenta ser o que não é. Você toma cuidado, tá? Tem muito paradoxo por aí. Toma cuidado nessas noitadas que você faz por aí. Mas o seguinte, digamos que você tivesse um recipiente assim, outro assim e outro assim. Então aí, 3 recipientes. Digamos que nós colocássemos líquido até um mesmo nível. Também vamos supor que fosse o mesmo líquido em todos os recipientes. E aí, eu vou pegar aqui no fundo desse recipiente um ponto chamado A, aqui no fundo desse um ponto chamado B, e no fundo do outro um ponto chamado C. Aí eu pergunto aos senhores, onde é que a pressão é maior? Se você pensar assim, você vai chegar à conclusão mais ou menos assim. Esse recipiente aqui, ele tem mais líquido, ele é mais pesado, então a pressão vai ser maior.
Mas, gente, cuidado, isso aqui funciona para sólido. Nós estamos lidando com líquido. Em líquido a coisa não funciona assim. Então, olha só, é o mesmo líquido, a gravidade é uma só para todo mundo, a altura é a mesma em todos os casos, então a pressão em A é igual à pressão em B, que é igual à pressão em C. Então, por isso, essa coisa chama-se paradoxo. Parece que a pressão em A é maior, parece, mas não é. As pressões são todas iguais, então não se esqueça não. Tá? A pressão provocada por um líquido depende da natureza do líquido, da gravidade local e da altura da coluna de líquido acima do ponto considerado. Gente, a respeito dessa altura da coluna de líquido, tome cuidado com os desenhos. Por exemplo, dê uma olhadinha só neste recipiente que você está vendo aqui. Nós temos um tubo em forma de U, aberto numa ponta, fechado na outra, e aí você coloca água aqui dentro, mais ou menos assim. E de repente, eu vou pegar aqui um ponto chamado A. Eu gostaria de saber, senhores, qual é a pressão provocada em cima daquele ponto A. Eu quero saber qual é a pressão provocada pelo líquido. Aí você fala, não tem pressão nenhuma, porque não tem líquido em cima do ponto A. Gente, engano seu. Dê uma olhadinha aqui, ó. Nós temos uma coluna de líquido, que é o mesmo líquido que está em contato com o ar, que vai até acima do ponto A. Então, na hora de você calcular a altura da coluna de líquido, você vai ter que calcular essa altura aqui. Então, a pressão provocada lá naquele ponto A, ela é provocada pelo líquido, μgh, nós temos uma altura de líquido aqui que você está vendo, e também é provocada pela pressão atmosférica, porque isso aqui está aberto, então nós temos ali mais uma pressão atmosférica atuando naquele buraquinho ali. Ok? Então, na hora de calcular a pressão num ponto, você vai medir a altura a partir da superfície livre do líquido lá em cima. Você vai contar tudo isso aqui. Ok? Mas quando se trabalha com física, existem duas áreas onde se deve trabalhar excepcionalmente grande com a sua. Uma delas é a termologia, principalmente a parte de cálculo